Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre o anexo da NR17, trabalho em teleatendimento e telemarketing. Eu não vou conseguir concluir hoje, eu gosto de fazer vídeos curtos, né? Então, no próximo programa a gente continua falando sobre esse anexo. Mas bora lá falar sobre o objetivo. Primeiro, estabelecer os requisitos para o trabalho em atividade de teleatendimento e telemarketing nas diversas modalidades, depois ele vai falar sobre essas modalidades desse serviço, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente. Então isso aqui é o que está lá na nova NR17 também. Máximo de conforto, então tem que estar confortável para fazer sua atividade. Seguro, né? Tem que ter segurança na atividade. Saudável, não posso deixar o trabalhador doente, isso não tinha na antiga NR17, colocaram essa saúde que é importantíssimo, né? E desempenho eficiente. Porque eu posso estar saudável, seguro e tudo mais, mas eu preciso trabalhar e dar produção, então tem que ter um desempenho. E esse equilíbrio é que é difícil. Vamos agora para o campo de aplicação. As disposições desse anexo aplicam-se a todas as organizações que mantêm serviço de teleatendimento e telemarketing nas modalidades ativo ou receptivo, ou seja, naquelas empresas onde se liga muito ou se recebe. Tá? Então, algumas empresas têm um serviço de atendimento ao consumidor que aí tem muita recepção de ligações. Então, nesse caso, também tem que atender esse anexo. Em centrais de atendimento telefônico ou centrais de relacionamento com o cliente para a prestação de serviço, informações e comercialização de produtos. Tá. Este anexo aplica-se inclusive a setores de organizações e pós-trabalho dedicados a essa atividade, além daquelas organizações especificamente voltadas para essa atividade fim. Então, existe empresa que é só disso. Mas, por exemplo, imagina que essa empresa é de eletroeletrônico e lá tem um SAC, tem um serviço de atendimento ao consumidor, que tem uma pessoa que fica atendendo. Então, não é toda a empresa, mas esse setor especificamente vai ter que atender a esse anexo. Né? Eu vou me dedicar nesse vídeo à parte imobiliária. A gente então vai ver toda a parte imobiliária, que eu acho uma parte bem importante. Então, mobiliário do pós-trabalho. Como é que tem que ser esse mobiliário? Primeiro, para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, deve ser proporcionado ao trabalhador mobiliário que atenda ao capítulo 17.6, mobiliário dos pós-trabalho da NR17. Eu fiz uma série de vídeos comentando toda a nova NR17. Então eu vou colocar aí na descrição do vídeo o vídeo em que eu comento esse item aqui, tá? Mas bora continuar. E que permita variações posturais com ajuste de fácil acionamento, de modo a prover espaço suficiente para conforto, atendendo aos seguintes requisitos. Então, bora ver o que é obrigatório em relação a esse mobiliário. Primeiro, o monitor de vídeo e o teclado deve estar apoiado em superfície com mecanismo de regulagem independente. Então, tem que ter regulagem do monitor e do teclado. Percebe que se eu estou com laptop, isso é mais complicado, né? Por quê? Porque o laptop, se eu coloco o teclado muito baixo, o monitor vai ficar baixo também. Por isso que o ideal seria que seja independente. Por exemplo, eu trabalho com monitor, com laptop, está até aqui do lado. Mas o que eu faço? Eu coloco ele no suporte, ele fica mais alto e o teclado é independente. Letra B. Será aceita superfície regulável única para teclado e monitor quando este for dotado de regulagem independente de no mínimo 26 centímetros no plano vertical. Então, se eu tenho esse ajuste, é possível. Letra C. A bancada sem material de consulta, então a bancada limpa, tá? Sem material de consulta, deve ter no mínimo profundidade de 75 centímetros. Então, se eu estou trabalhando com uma bancada, até para vocês terem uma noção de tamanho, ó. Então essa bancada vai ter profundidade de 75 centímetros. A mesa de trabalho desse trabalhador vai ter que ter pelo menos 75 centímetros. E ele continua dizendo o seguinte, ó, profundidade de 75 centímetros a partir da borda frontal e largura de 90 centímetros. Então a largura da bancada tem que ser pelo menos 90. Vou pegar como referência aqui meu tronco. Ó, percebe que é uma bancada com certo conforto, né? Não é tão grande, mas ok. A gente vê muita bancada estreitinha, eu já vi. Se você colocar aí na internet, você vai ver posto de trabalho com a bancada que só dá ali o trabalhador. Então ele pede pelo menos 90, tá? Esse deveria ser o tamanho da bancada. Que mais? Que proporcione zonas de alcance manual de no máximo 65 centímetros de raio em cada lado, medidas centradas no ombro do operador em posição de trabalho.
Tá. Então, digamos que eu fiz um posto de trabalho um pouquinho maior, e aí eu tenho que alcançar algumas peças. Ele está dizendo que o alcance, ó, a partir do ombro, o raio de 60... Percebe que é mais ou menos o tamanho do meu braço, tá? Então, 65 centímetros. Porque eu posso ter alguma coisa aqui para pegar, e esse alguma coisa tem que ser pelo menos a 65 centímetros. Não pode ser muito mais do que isso, porque senão eu vou começar a flexionar o tronco, torcer e tudo mais, tá? Então tem todas essas dimensões a serem consideradas. Que mais? Letra D. A bancada com material de consulta. Então, se é uma bancada que já tem um material de consulta, que já tem mais coisa lá em cima, né, deve ter no mínimo profundidade de 90 centímetros, já é uma bancada um pouquinho maior, e largura de 100, já tem 1 metro. Então, já é uma bancada de 1 metro. Então, uma bancada um pouquinho maior, já fica mais folgada, mas já tem mais coisa em cima dessa bancada também. Isso aqui são as dimensões obrigatórias. Que proporciona alcance também de 65 centímetros de raio. O que mais? O plano de trabalho deve ter borda arredondada. Então, a borda da mesa tem que ser arredondada para não ter compressão mecânica. É extremamente desconfortável você trabalhar numa bancada que tem canto vivo, que fica comprimindo ali, dificultando a passagem do sangue. As superfícies de trabalho devem ser reguláveis em altura, em um intervalo mínimo de 13 centímetros, medido da sua face superior, permitindo o apoio das plantas do pé no piso. Então você vai ter que ter um ajuste de altura de 13 centímetros dessa bancada, só que imagina, subiu tudo e aí você ficou sem apoiar os pés. Não, tem que ter esse ajuste e o pé tem que estar lá no chão. Caso não alcance, ele vai falar daqui a pouco do apoio para os pés. O dispositivo de apontamento na tela, ou seja, o mouse, deve estar apoiado na mesma superfície do teclado, colocado em área de fácil alcance e com espaço suficiente para sua livre utilização. Então, tem um teclado aqui, o mouse está no mesmo plano, só que tem que ter espaço. Às vezes é bem complicado esse espaço para trabalhar com o mouse. Letra H. O espaço embaixo, né, da superfície de trabalho deve ter profundidade livre mínima de 45 centímetros ao nível do joelho e 70 centímetros ao nível dos pés. Então, debaixo da mesa, logo abaixo da mesa, eu tenho que ter 45 centímetros. 45 centímetros é isso aqui, ó. Então percebe que é um curtinho justamente para não bater o teu joelho lá no fundo. Só que a parte lá de baixo, onde fica teus pés, vai ter 70 ou 75? Deixa eu só confirmar. Vai ter que ter 70, tá? Por quê? Porque aí tu pode esticar, ó, 70 já é um tamanho maior. Porque aí tu já pode esticar a perna, coisa e tal. Então tu tem um espaço maior. Então em cima tem um valor e embaixo tem outro valor. Então em cima é 45 e embaixo 70. Nos casos em que os pés do operador não alcancem o piso, lembra? Aumentou tudo e você ficou lá, mas mais baixo, ficou com o pé lá balançando. Não alcança o piso, mesmo após a regulagem do assento, deve ser fornecido apoio para os pés, que se adapte ao comprimento das pernas do trabalhador, permitindo o apoio das plantas dos pés com inclinação ajustável e superfície revestida de material antiderrapante. Agora, em relação aos assentos. Então, as cadeiras do trabalhador devem ser dotadas de quê? Primeiro, apoio de 5 pés. Tem até uma cadeirinha aqui para facilitar. Então, ó, tem que ter 5 pés de apoio, tá? Com rodízio, apoio de 5 pés com rodízio, rodinha, cuja resistência evite deslocamento involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento. Primeiro. Segundo, superfície onde ocorre contato corporal estofadas e revestida de material que permita a perspiração. Então, esse material aqui do assento, do encosto, coisa e tal, não pode ser, sei lá, um couro, alguma coisa assim, que você fique lá, fique suando, né? Tem que ser um material que permita que você transpire sem problema. 3. Base estofada com material de densidade entre 40 e 50 kg por metro cúbico. Isso aqui é extremamente importante. Então tem o estofamento aqui do assento. Esse estofamento, se você olha duas cadeiras aparentemente iguais, tá? Uma com estofamento bem ruinzinho e a outra com estofamento que tem essa resistência, a diferença de preço é absurda. E é por isso que às vezes as pessoas compram mais baratinho. Só que esse estofamento que não tem uma boa densidade, daqui a um tempo virou papel, ele não aguenta, né? Você vai utilizar, daqui a uns 2, 3 meses virou papel. A outra não, vai durar um bom tempo sem ter problema. Então você tem que tomar cuidado em relação a essa densidade. 4. A altura da superfície superior ajustável em relação ao piso entre 37 e 50 centímetros
podendo ser adotado até 3 tipos de cadeira com alturas diferentes, de forma a atender às necessidades dos operadores. Então tem que ter esse ajuste de altura, mas eu posso ter um trabalhador muito mais alto, aí eu tenho uma cadeira que tem esse ajuste maior, e eu tenho um trabalhador que pode ser muito mais baixo. Então pelo menos 3 tipos de cadeira você vai verificar a necessidade. Profundidade útil de 38 a 46 centímetros, então profundidade do assento de pelo menos de 38 a 46. Borda frontal arredondada, por quê? Para não comprimir a perna, né? O cara trabalhou, está sentado lá, está comprimindo, está desconfortável, não? Borda frontal. Características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento. Tá aqui, ó, tá aqui o assento. Percebe que não tem nenhuma forma, pouca ou nenhuma forma. Não sei se vocês já viram, tem algumas cadeiras, às vezes de ônibus, que tem a forma da perna da pessoa, né? Qual o problema disso? É adaptável para determinado grupo de trabalhadores, mas para outro pode ficar desconfortável. Por isso que ele está dizendo pouca ou nenhuma forma. Encosto ajustável em altura e em sentido antero-posterior, com forma levemente adaptada ao corpo para a produção da região lombar. Percebe que o encosto não é reto, ele tem uma curvatura. Que mais? Largura. Então a largura do assento de no mínimo 40 e os encostos de no mínimo 30,5. Então o assento aqui, ó, tem que ter pelo menos 40 centímetros e o encosto pelo menos 30,5 de largura. E o último item aqui, ó, apoio de braço regulável em altura de 20 a 25 centímetros a partir do assento, sendo que seu comprimento não deve interferir no movimento de aproximação da cadeira em relação à mesa, nem nos movimentos inerentes à execução da tarefa. Isso aqui é o seguinte, ó, então daqui para cá de 20 a 25 tem que ter um ajuste, ok? Só que a preocupação é o seguinte, ó, esse braço aqui da cadeira, às vezes ele vem até aqui, ele é maior. Quando ele é muito grande, você vai puxar a cadeira para trabalhar, né? Na hora que você puxa a cadeira, bate o braço justamente na mesa. E aí você acaba trabalhando com um pouquinho de flexão de tronco. Então, esse braço ele tem que ser um pouquinho mais curto, tá? E aí é uma coisa que tem que se olhar bem. E aí, para não acontecer isso, né? De não bater na mesa e você não ficar com desconforto. Percebe que tem muita informação. Eu não li, lógico, toda a norma. Eu vou complementar, principalmente 1 ou 2 vídeos depois. Mas, como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. E hoje vou indicar um livro que eu comprei agora, um tempo desse, comecei a ler, um livro grossão, Tratado de Gestão em Saúde do Trabalhador. O autor e organizador, Paulo Roberto Zétola. Então, professor, é um livro para a área de saúde. Eu sei, mas eu não consigo visualizar um profissional de segurança que não entenda um pouco de gestão da área de saúde. Então, eu acho interessante. Eu comecei a leitura agora, estou gostando da leitura, tá? E eu recomendo que você, pode ser esse ou outro livro, mas que você entenda um pouco mais de gestão da área de saúde, além da segurança. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.